Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, como já falamos, Ergamo-nos é o título. E como epígrafe é do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quanto de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama nos cimos pede ascensão. Se aspirarmos ao clima da vida superior, adiantando-nos para frente, caminhemos para os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Vamos nós aos comentários. Todos nós já conhecemos de onde vem esse versículo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. No Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, a tradução está assim: após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pequei contra os céus e diante de ti. E fica claro que quando nós ouvimos o texto de Emmanuel, ele inicia o texto assim: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos. Então, nós identificamos a parábola dos dois filhos, ou até mais conhecida ainda, como nós chamamos de parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer viver prodigamente, aquele que gastou sem guardar, ou no sentido etimológico, como diz o Torres Pastorino, quer dizer assim, sem salvar. Procurando no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, outras referências, eu descobri alguma coisa curiosa. Somente Lucas relata a parábola dos dois filhos. Lucas relata em seu evangelho assim: a parábola da ovelha perdida, que está no capítulo 15, versículo 7. Em seguida vem a parábola
da dracma perdida, também no capítulo 15, de 8 a 10, e em seguida de dois irmãos, que começa no capítulo 15 e no versículo 11. Já Mateus relata a parábola ovelha perdida no capítulo 18, versículo 12. E não relata da dracma perdida nem de dois filhos. Quando Mateus volta a escrever sobre parábolas, quase que em seguida, aquele relata é a do devedor implacável. Percebemos que essas três referências, da ovelha, da dracma e dos dois filhos, versam sobre o mesmo tema, têm o mesmo argumento, estão em continuidade no conteúdo pedagógico de Jesus. Mas nessa em referência dos filhos, o ensino é aprofundado. Mas, como sempre pensamos, nada altera o ensinamento. O ensinamento trazido pelos evangelistas e que foram, com certeza, inspirados pelo mais alto para escreverem o que Jesus disse. E, afinal, Emmanuel faz referência a Lucas, como que ratificando a existência da parábola. Já Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, não toma a parábola dos dois irmãos como referência. Pensei logo, ao tomar o Evangelho, em encontrar no capítulo de honrar pai e mãe. Mas essa, dentre tantas parábolas a que Allan Kardec se refere, nos capítulos, essa parábola não está. Bem, essa foi a introdução. Vamos prosseguir com a pergunta. Quando Jesus contou este encadeado de parábolas? Repetindo, ovelha perdida, dracma perdida dos dois filhos. E encadeadas porque foram contadas uma após a outra. E elas têm o mesmo argumento. Então, quando ele contou? O Lucas, nesse capítulo 15, bem no início, no versículo 1, 2 e 3, ele escreve assim, no versículo 1, estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este acolhe pecadores e come com eles. No 3, contou-lhes uma parábola, dizendo, então segue a ovelha perdida, a dracma perdida e os dois filhos. As traduções que usei, que foram agora faladas, foram do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento. Mas no YouTube há excelentes comentários sobre os dois filhos. Procurem também no YouTube a palestra do Divaldo, como sempre, excelente. Mas ainda, mais um parênteses nesses nossos comentários. Saindo da apreciação que fazem, o que fizeram os espíritas, Divaldo, por exemplo, o Haroldo, nós podemos lembrar com imagens, cor e voz, esta passagem, que está no Novo Testamento, mas um filme inesquecível, Jesus de Nazaré, pelo diretor Zeffirelli. O Zeffirelli coloca o momento da parábola quando ele, Jesus, vai jantar na casa de Levi, que era o cobrador de impostos, detestado. Mas Levi, quando segue, toma o nome de Mateus, como nós sabemos, e que foi o primeiro a registrar pequenas passagens da vida de Jesus. E depois ele continua escrevendo. Bem, então Zeffirelli coloca Jesus indo à festa na casa de Levi, e nessa festa estão prostitutas, pecadores, e nessa tradução cênica, vamos dizer assim, do Zeffirelli, aparece o Pedro que se incomoda com o fato. Ele vai raivoso e espia a festa um pouco de longe. Jesus, olhando para a entrada e vendo Pedro, conta a parábola do filho pródigo. Perfeito o contexto. Ainda mais um comentário sobre artes.
eu vou copiar a seguir a pintura do Rembrandt, quando ele representa o filho pródigo sendo acolhido pelo pai. Esta tela, essa pintura, está no Museu Hermitage, lá em São Petersburgo, quase na fronteira da Finlândia, né? Rússia com a Finlândia. E o Rembrandt coloca o título da tela, O Retorno do Filho Pródigo. O Divaldo Franco faz belíssima análise sobre o momento em que Rembrandt pinta essa tela. O pintor estava na miséria, mas consegue representar os hábitos judeus e até aquilo que não era hábito na pintura. Por exemplo, o cabelo raspado do filho, os sapatos rotos, todos são símbolos para aquilo que os judeus, naquela época que Jesus falava, aquilo que os judeus consideravam fora da tradição judaica. Por exemplo, os sapatos rotos eram um sinal de indignidade. Então, nós fizemos referências para pesquisas e segue a foto da pintura do grande pintor holandês Rembrandt. Ele que é um dos maiores nomes da história holandesa. Só como uma adesão, ele nasceu em 1606 e desencarnou em 1669. Só uma curiosidade, né? Na narrativa exemplar de Jesus, e Emmanuel usa essa epígrafe, né, da narrativa, o israelita, o filho mais novo, sofre uma humilhação. Ele precisa apacentar os porcos, que eram animais imundos para os judeus. E pela fome que graçava no país onde ele estava, ele alimenta-se das alfarrobas, que eram vagens adocicadas e que eram destinadas apenas aos porcos. E neste grave momento de descida social, o filho percebe que cometeu um grave erro. Resolve voltar ao lar paterno. E Emmanuel coloca: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Na narrativa, Jesus coloca outros símbolos, entendidos pelos ouvintes judeus, aqueles que o escutavam na festa. O pai manda vesti-lo com a melhor túnica, calçá-lo com sandálias, lembrando que só os servos andavam descalços. Coloca o anel simbólico da família no seu dedo, manda matar o bezerro cevado, queria dizer, gordo, não é? Dizendo, então, querendo explicar, então, que Deus, nosso Pai, recebe o filho de volta, depois do seu arrependimento, e depois das vivências amargas, dos sofrimentos, das humilhações. Isso quando aprendeu com tudo isso. O pai da parábola do filho pródigo, assim como o nosso pai, não nos impede de usar as nossas escolhas, o livre-arbítrio, como falamos agora. Ele sabe, o nosso pai, que são caminhos para a nossa evolução espiritual. Os filhos partem para terras longínquas, dentro da expressão de Jesus, simbolizando o afastamento da casa do Pai. Mas são recebidos de volta quando caem em si e saem da inércia, quando reagem, quando levantam. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai do pródigo não tenta dissuadi-lo. Como hoje a gente diria, não vá,
olha que não vai dar certo, isso é um erro. Mas o pai do pródigo não impede o filho quando ele quer partir, levando a herança, um terço da herança que lhe cabia. O pai sabia que era um erro, mas respeita. Intimamente diria: ele viverá, ele aprenderá, como nós, igualzinho a nós, que mais cedo ou mais tarde retornaremos, porque longe da casa do Pai estamos em falsa liberdade. Ainda nós poderíamos refletir sobre a reação do filho mais velho. Um outro aspecto é que esta profunda parábola pode nos levar. Emmanuel convida os filhos pródigos de agora, que somos nós, porque desperdiçamos os tesouros, a herança do Criador. E Emmanuel, então, no seu texto, nos convida, assim, colocando alguns termos, a sair da casa escura da ociosidade, a erguermos-nos do chão frio da inércia, a elevarmos-nos do vale da indecisão. Convida-nos a que fujamos à treva, penetrar a luz, a sairmos da posição negativa. E outras frases lapidares de Emmanuel que podemos sempre nos lembrar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Caminhar aos padrões de Jesus. E ele termina: levantemo-nos, levantemo-nos. Que seja essa a expressão que nos guie nesses dias. Levantemo-nos. Iniciemos essa caminhada interior que estamos tentando fazer nesses dias. Caminhada porque continuamos a estudar, a refletir e, sobretudo, a orar por aqueles que estão passando nesses dias tantos e tantos sofrimentos, oriundos, nós sabemos, das nossas próprias imperfeições, mas sabendo que a misericórdia do Pai estará sempre nos apoiando. E como sempre pedimos, Senhor, mentalizamos os nossos irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus impulsione o nosso ânimo sempre para cima e que tenhamos forças e muito esclarecimento para continuarmos. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos nós.